Bom, gente, então, boa tarde, né, novamente. Sejam bem-vindos aí, mais uma aula de empreendedorismo. Essa é a nossa 12ª aula, dia 12/8, às 14 horas e 57 minutos. E a nossa aula já está sendo gravada e depois será publicada no Siga, para que vocês tenham acesso a ela, tá bom? Bom, o assunto de hoje, ele é muito interessante, né? Nós vamos falar sobre marketing e vamos dar um direcionamento para marketing de produto, né? Então, assim, quando a gente vai abordar a questão do marketing, principalmente o marketing de negócios, né? Que é esse mais voltado à questão das empresas, então a gente vai perceber que é uma área muito vasta, né? Existe muita questão assim a ser discutida dentro desse assunto. Nós temos aqui aproximadamente 50 minutos para tentar falar, né, com vocês a respeito desse assunto, mas é bom saber o seguinte, que como é uma área, assim, como eu disse, muito vasta, né, tem muito conceito, muito conhecimento, né, a ser trabalhado, então, às vezes é meio difícil a gente, em pouco tempo, né, assim, ter aí uma abrangência, né, no sentido de mostrar para vocês tudo que envolve essa questão do marketing. Mas em linhas gerais, assim, dentro do nosso curso, e pelo menos na proposta do plano de ensino, a gente vai tentar passar para vocês aqui alguns conceitos, né, que a gente acha que é importante, e também, né, para ajudar vocês aí na questão do plano de negócio, porque lá dentro do plano de negócio tem uma parte, né, assim também que tem a ver com o marketing. Na realidade, eu poderia dizer para vocês que o marketing ele envolve praticamente todas as estruturas do plano de negócio, né? A gente vai ver isso aqui hoje, mas de forma mais específica, quando a gente procura organizar o marketing, né, direcionado, como eu disse, para os negócios, então a gente vai perceber que o marketing ele é também uma ferramenta de estratégia, né? A gente está falando aqui do curso sobre planejamento estratégico, né, as ferramentas que são utilizadas para planejar a empresa, né, de um modo geral. E a gente vai perceber então que o marketing também ele tem essa questão da estratégia. E para a gente poder fazer um planejamento de marketing para a nossa empresa, a gente também vai utilizar ferramentas, né, para objetivo aí de, principalmente para tornar o produto, né, acessível ao cliente. O objetivo do marketing principal é fazer com que os clientes conheçam o produto e fazer com que o produto seja vendável, né? Então, esse é o principal objetivo, né? A gente vai falar de marketing da empresa também, né? Normalmente, o marketing empresarial, ele também é atrelado ao marketing de produto. Quer dizer, uma coisa é o produto, o serviço que você está oferecendo, e outra coisa é a empresa que você está constituindo. Então, do ponto de vista assim, da questão da apresentação, né, da empresa para o cliente, isso se dá de duas formas. Ou você faz o marketing da empresa, o marketing do produto, tudo isso entrelaçado dentro de uma visão só, né? E a gente vai ver isso aqui dentro dessa apresentação, tá bom? Vamos lá então. Eu gostaria que um aluno, por gentileza, né, lesse para mim essa pergunta que está aí na tela. Quem que se habilita aí, por favor? Por que determinados produtos estão em destaque na gôndola? É porque determinados produtos estão em espaço de destaque na gôndola. Você sabe o que é gôndola, né, gente? Todo mundo aí vai ao supermercado, às vezes você visita uma loja. Lá na loja, normalmente a gente chama de vitrine, né? Tem lá as bancadas de exposição de produtos. Normalmente, produtos ficam disponíveis, né? Supermercado é muito interessante porque o cliente ele tem acesso direto ao produto, então ele pode pegar no produto, pode olhar e, né, assim, perceber ali os detalhes técnicos da embalagem, você pode verificar conteúdo, né? Existe ali detalhes assim referente
a descrição do produto ali, a parte técnica, né, do produto. E aí a gente vai perceber o seguinte, que muitas empresas, elas buscam colocar o produto dela dentro de um ponto estratégico. É como se tivesse um layout físico ali do supermercado. Estou citando o supermercado aqui de exemplo, mas vale para qualquer tipo de estabelecimento, tá? Mas no caso do supermercado, alguns produtos eles ficam mais bem localizados do que outros. E isso já é uma estratégia, tá certo? Então, não sei se vocês já observaram, quando a gente entra no supermercado, alguns produtos ficam mais próximos do caixa, ali na hora de você fazer o pagamento das compras. Outros produtos já ficam mais na parte de trás do supermercado. E aí tem os corredores, né? E tem ali aqueles produtos que ficam localizados, né, na frente da gôndola, né? Como se fosse uma apresentação assim, mais, como eu disse, mais estratégica, para criar mais visibilidade. Então, tudo isso que é feito, né, essa questão de organização, isso tem a ver com marketing, né? Tem a ver para criar essa proximidade do cliente com o produto. É um processo de, digamos assim, de trabalhar a questão visual mesmo, né? E o cliente, uma vez aproximando do produto, ele vai sentir ali, né? E vai poder, então, checar se realmente é aquilo que ele está querendo e tomar as decisões ali, se compra ou não compra. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, na verdade, é isso que acontece né, na questão comercial, né? Então, existe um processo que a gente chama processo de atração, né? É aquela condição que o empreendedor, que o empresário, né, que o dono do negócio vai buscar no sentido de atrair o cliente para o seu produto ou para o seu serviço, tá certo? Nós vamos discutir isso daqui a pouco de uma forma mais sistematizada. Por favor, leia essa outra pergunta aí. Aliás, não é bem uma pergunta, mas uma afirmativa aí. Pode ser? Você entra em uma loja e não encontra sua marca preferida, enquanto a loja ao lado está oferecendo o que a mercadoria que você procura. Então, isso acontece muito. Às vezes você vai ao shopping, né? Citando um exemplo aí do shopping, as lojas vendem praticamente o mesmo produto. Digamos uma loja de calçados. E aí você está direcionado para uma certa marca. Você já vem com essa intencionalidade de comprar determinado produto a partir de uma marca. Só que você não encontra a marca que você deseja. Mas de repente a loja do lado tem. Então existe o que a gente chama de, muitas vezes, de percepção, né? Às vezes você não tem numa loja, tem na outra, ou vice-versa, né? Às vezes você já encontra no primeiro momento ali que você buscou. Então, normalmente, né, os empresários, né, os empreendedores, os administradores de negócio, eles criam, né, um mecanismo, que é esse mecanismo que eu estou dizendo para vocês, de aproximar, de criar, por exemplo, né, um hall de mercadorias que faça parte do universo de desejo do cliente, né? Você vai ter que descobrir, de certa forma, aquilo que o cliente gostaria de ter ou gostaria de comprar para colocar isso dentro do seu estabelecimento enquanto produto, né? Então, na realidade, você não vai desenvolver um produto sem antes conhecer o centro de desejo do seu cliente. Então, um dos objetivos do marketing também é justamente isso, é trabalhar essa questão do desejo, né? De antecipar as possíveis vontades e desejos que o cliente poderia ter para que esse produto passe a existir, para a partir daí atender aquela necessidade ali e aquele desejo daquele cliente. É como se fosse uma Professor, antecipação das vontades, né? Eu vou dar um exemplo mais específico para vocês. Digamos que uma indústria automotiva, né? Ela vai desenvolver um novo modelo de veículo que vai ser lançado daqui a 3 anos, por exemplo. Então, o projeto desse novo veículo começa agora. Como que a empresa vai saber se daqui a 3 anos, quando o projeto estiver pronto,
e o veículo já estiver sendo entregue nas concessionárias para ser vendido, como que essa empresa vai saber se aquele produto que ela está lançando faz parte do centro de desejo desse consumidor? Então, nesse caso, para que a empresa não corra risco, né, de colocar um produto no mercado que não atenda a esses desejos e a essas vontades, ela vai ter que conhecer primeiro o seu cliente. É como se fosse uma antecipação, né, de forma tal que no momento que o produto chegar ao mercado, ele vai atender às expectativas e vai, de certa forma, fazer sucesso. Então, o sucesso ele não é simplesmente você criar um produto e lançar no mercado e fazer uma experiência para ver se vai dar certo. Hoje em dia, você não fica mais fazendo experiência com produtos, né? Não existe isso. Mesmo porque você não vai colocar um capital em risco, né? Alocar recursos, investir, por exemplo, em maquinário, em recursos humanos, por exemplo, para você fazer experiências de negócio para ver se vai ou não dar certo. Então, o marketing ele consegue mostrar, né, para o empreendedor toda essa lógica de mercado e consegue dizer assim de forma antecipada, você consegue perceber se o seu produto e o seu serviço têm chances de dar certo ou não. Evidentemente que isso não é sempre que acontece, mas a tendência é essa, é de você trabalhar no sentido de buscar essa antecipação, tá certo? Vocês estão entendendo, gente, o contexto? Então, vamos lá, então. Ó. As organizações lidam a todo momento com um grande número de atividades e decisões para oferecer seus produtos aos consumidores. Todas as atividades de marketing possuem um elemento comum. Qual é esse elemento? Dar ao consumidor pelo menos uma razão, olha bem, pelo menos uma razão para comprar o produto. Eu vou ter que criar esse mecanismo para, digamos assim, entre aspas, né, sensibilizar o meu cliente, para dizer para ele, olha, compra o meu produto, porque o meu produto oferece isso, isso e isso. Então ele tem essas características, essa qualidade, e que se você comprar meu produto, você vai ficar satisfeito. Essa é a lógica, né, dentro de uma visão antecipada, como eu disse. Então, para que você possa antecipar e tentar conhecer o centro de desejo do seu potencial cliente, você tem que lançar a mão de estratégia. Então, está dizendo para nós assim, olha, portanto, é na estratégia que reside o plano de competição organizado para o sucesso. O que é isso? Não existe marketing sem estratégia. A palavra, por isso que é falado, por exemplo, muitas vezes, de estratégia de marketing. O que é estratégia de marketing? É você trabalhar dentro de uma visão de, digamos assim, de antecipação. É essa questão mesmo de entender a vontade, o desejo do cliente. As empresas trabalham assim. A sua empresa aí que você está desenvolvendo, né, seja produto ou serviço, seja o ramo, né, que for, você precisa pensar nesse sentido. Não é simplesmente o produto pelo produto, mas o produto dentro de uma visão de que possivelmente o cliente vai se agradar dele e ele vai ser um produto que vai alavancar, né, a sua empresa. Nós precisamos vender, né? Vender e vender é o que faz a empresa evoluir, principalmente financeiramente. Apesar de que o lucro não é um primeiro objetivo, o lucro é tido como um objetivo indireto. Nós já estudamos isso aqui no curso. Mas o lucro ele é o objetivo final do processo. E é exatamente o lucro é que vai alimentar, né, toda a cadeia produtiva da empresa. Porque sem o lucro a empresa ela vai deixar até de existir, né? Ela precisa realmente de vender e faturar para que se mantenha do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista financeiro, aliás. Então a gente precisa entender que o marketing ele tem um papel muito importante dentro do planejamento estratégico também. Nós já aprendemos lá atrás a trabalhar algumas ferramentas de planejamento, né? Vocês já estão fazendo isso e aplicando essas ferramentas, mas o marketing também participa aí. E ele tem uma característica interessante, né? O marketing, porque ele permeia todo o processo de planejamento. Então, o marketing ele oferece uma filosofia de orientação para o seu negócio. O marketing ele oferece subsídio para te auxiliar no planejamento que você já está fazendo. Você não pode estruturar a empresa
pensando simplesmente na empresa enquanto estrutura física, ou recursos humanos, ou maquinário. Tudo bem que você precisa de planejar essa parte, mas o marketing ele vai permear todo o processo, porque como é o marketing que vai, digamos assim, é como se fosse a alma do negócio, é que vai alimentar a parte produtiva do negócio. Aquilo que eu falei, você precisa vender. Então, o marketing ele projeta as estratégias para alcançar os objetivos, aqueles objetivos que você está propondo para a sua empresa, né? Aqui você já conhece as ferramentas, né, de planejamento estratégico, o Canvas, o SWOT, a visão, missão e valores, os objetivos, né, que é o ter, fazer e ser. E o marketing, como eu disse, permeia toda essa estrutura que você já está planejando, né? A fase também de execução, né? Você está desenvolvendo aí uma série de ações que vão ser colocadas em prática, né? Que vão delinear a parte executiva, né, da sua empresa. E o marketing ele vai participar de tudo, né? Inclusive para alimentar os números positivos dos indicadores no momento que você for medir os resultados da sua empresa. Então você vai perceber que essa retroalimentação que o processo de marketing produz em cima da estruturação da sua empresa, ela é fundamental para você, inclusive, enxergar se você está indo no caminho certo e se os números que você está recolhendo a partir das pesquisas, principalmente das pesquisas de vendas, né, se está sendo satisfatório, né? Porque isso também tem a ver com o faturamento da empresa, né? Se você não vende, você não consegue receita. Se você não tem receita, você não consegue pagar suas contas. Se você não paga suas contas, você vai ter um problema aí de déficit, né, de balança, né, na parte aí de estrutura comercial da sua empresa. Então nós temos que pensar dessa forma, pessoal. O plano de negócio ele tem que ser muito bem estruturado. Como eu disse para vocês, tem que haver muita sintonia daquilo que você lança dentro do plano de negócio para criar o que a gente chama de previsibilidade do negócio. Esses blocos que vocês já estão trabalhando, que faz parte do PN Box, né, que é a ferramenta do Sebrae, vai ajudar vocês também a entender a importância do marketing, né? Dentro do PN Box, você tem todas as 14 ferramentas. Você vai perceber, por exemplo, que nos 4 temas que fazem parte do PN Box, você vai perceber que o marketing ele está permeando todo esse processo aí de organização do plano de negócio. Então, não tem como eu falar de finanças esquecendo o marketing. Não tem como eu falar de canais de venda e deixando o marketing de lado. Nem a questão das propostas de valor, né, a parte de concorrência, né, e mesmo a segmentação de mercado. Tudo isso é importante dentro da organização da empresa. E o marketing ele entra como esse elemento permeável, né, que vai, como eu disse, envolver toda essa estrutura aí, né? Então, vocês estão percebendo a importância de a gente pensar o marketing como também uma ferramenta estratégica de negócio. Então, veja bem, o que é marketing do ponto de vista da definição? É uma área focada na geração de valor sobre o produto, serviço ou sobre a própria marca do negócio. Eu até comentei com vocês ainda há pouco, não sei se vocês prestaram atenção. Então, nós vamos trabalhar basicamente duas coisas. Quer dizer, uma coisa é o marketing da empresa, né? E outra coisa é o marketing do produto. Mas se você for pensar, as duas coisas estão juntas, né? Muitas vezes o produto ele eleva, né, o nome da marca. E muitas vezes o nome da marca eleva o produto. É como se existisse uma vinculação direta entre marca e produto. E o marketing tenta trabalhar tudo isso, né? Isso a gente vai começar a perceber, principalmente através de empresas que a gente já conhece, né? Você vai ver aí produtos aí que são produtos bem colocados no mercado, que tem um certo grau de aceitação, né? E você vai perceber que a marca ela é muito forte, muitas vezes por causa do produto. E às vezes o produto ele é vendável, ele é lucrativo por causa da marca, vice-versa, né? Uma coisa leva a outra. Tá ok, gente? Agora, veja bem, essa parte aí, eu estou querendo mostrar para vocês, né, para você entender melhor como que as empresas podem ser estruturadas no que diz respeito ao marketing.
Como eu falei para vocês lá atrás, que o marketing também ela é uma ferramenta de estratégia para poder ajudar a alavancar o negócio. Então a gente vai perceber que muitas empresas dão muito valor a um certo grau de organização interna para poder investir maciçamente no processo de marketing. Então elas têm muitas vezes departamentos próprios para cuidar desse setor, né? E aí ela pode criar hierarquias, exemplos nesse exemplo que está aí, olha. Então você pode ter, por exemplo, grupos de pessoas trabalhando em diversos setores da empresa, tudo isso de uma forma organizada para gerar, né, assim, propostas, né, e perfil de trabalho para obter ali o máximo de desempenho possível nos produtos que são colocados no mercado por essa empresa. Então, às vezes também as empresas elas não têm um departamento de marketing interno dela mesma e ela contrata, né, serviço de terceiros ou empresas que são especializadas em propaganda ou mesmo nessa parte de divulgação e criação de marca para trabalhar, por exemplo, um conceito visual do produto, tá certo? Então esse serviço pode ser terceirizado e essas empresas, o que é que elas fazem? Elas prestam esse serviço no sentido de trabalhar realmente a marca dentro do mercado, né? A gente vê isso a todo momento, seja no rádio, na televisão, na internet, né? Então, hoje, né, com os meios digitais, existem uma série de ferramentas para impulsionamento, né, para fazer o impulsionamento da mercadoria, fazer o produto chegar mais próximo do cliente possível. E isso está muito fácil hoje. Os veículos de comunicação, por exemplo, têm um poder muito forte, né? A mídia, de um modo geral, ela tem um alcance fantástico e as empresas elas sabem desse potencial. Então elas usam de ferramentas estratégicas atrelada a essa visão do marketing, né, para poder chegar aos clientes e fazer com que a venda aconteça. Então, o marketing ele não trata apenas também de vender produtos. Muitas vezes é um conceito equivocado, né, que a gente vai pensar simplesmente na venda, mas o marketing é muito mais do que isso. Então, a gente vai começar a entender que o marketing ele tem também uma visão de atingir outros níveis, né, de estratégia da empresa, inclusive naquela mais voltada à geração de valor do produto. Quando eu falo valor, gente, não é só o valor monetário, não é só o valor financeiro, aquele valor em dinheiro que está na etiqueta do produto. Não é isso. O valor está muito mais atrelado à qualidade e atrelado ao grau de satisfação que o cliente vai ter na medida que ele vai adquirir aquele produto. Então, o marketing ele abrange vários tipos de conceitos, várias estratégias, né, a determinação de vários canais, pode ser canais, por exemplo, de comunicação, né, quais são os veículos, né, e os canais que eu vou adotar para poder atingir o meu cliente. E também as metodologias que são adotadas, né, para poder fazer com que haja, né, um processo de atração, né, trabalhar a atratividade do produto, tornar aquele produto, por exemplo, centro de desejo do meu cliente. E para isso existem metodologias para seduzir, para poder mostrar, para poder clarificar as qualidades do produto, para caracterizar o produto, dizer que o produto realmente faz sentido para aquela pessoa. E hoje o mercado é isso, né? É claro que existe seriedade e responsabilidade para fazer essas coisas, né? No momento, principalmente no momento da divulgação do produto. Então, outra coisa importante é como o mercado ele é muito volúvel, né? Quer dizer, você tem uma variação muito grande tanto de concorrência, a nível de concorrência, quanto também de oferta de produtos. Então, você vai perceber o seguinte, que as coisas mudam o tempo todo. Então, o empreendedor aí, né, o administrador, o empresário, ele precisa ficar muito bem antenado com relação às mudanças que ocorrem no cenário, né, mercadológico, tá certo? Para ele fazer ali os ajustes necessários para que o seu produto sempre se mantenha, né, em alta, para que ele consiga, né, participar aí ativamente do processo de venda.
né? A gente vai discutir daqui a pouco, né, a respeito dessa questão, né, da sazonalidade, né, das vendas, porque nem sempre você consegue manter o produto no topo, mas o marketing ele está aí para isso, justamente para trabalhar essas questões. E quando o produto for necessário ser alterado por alguma forma, ou precisar sofrer uma inovação, as ferramentas, os indicadores de desempenho vão mostrar para você o momento certo de fazer isso. E aí você vai tomar as decisões, né, no sentido de fazer essas alterações para que o produto se mantenha estabelecido ali dentro de um certo padrão de venda. Então, o objetivo do marketing é conquistar e fidelizar. É muito mais do que vender, né? Como eu disse. Então, conquistar e fidelizar clientes através de estratégias de atração, conversão e retenção de potenciais consumidores. É muito importante a gente trabalhar o pós-venda. Você vende o produto, mas você vai se preocupar com todos aqueles fatores que estão relacionados a um processo que ocorre depois que você vendeu. E muitas vezes a fidelização ela ocorre justamente pelo que ocorre depois da venda. Não é o produto em si, mas também você não quer vender apenas uma vez. E você também não quer deixar o seu produto produzir uma fama negativa junto ao mercado. Então você tem que perceber o seguinte, que a fidelização ela só vai acontecer a partir do momento que o seu produto atingir um certo grau de satisfação do seu cliente. E nada mais interessante do que perceber também que uma boa campanha de boca a boca, principalmente daquele cliente que comprou, e ele fica satisfeito, ele vai passar essa imagem positiva para outras pessoas. Então, esse é um outro processo, né, que acontece lá fora, no mercado, eu digo assim, no ambiente externo do negócio, que vai mostrar para você o seguinte, que se o seu produto está dando certo ou não. Então, a gente tem que preocupar com isso. No processo de fidelização, existem, inclusive, situações que você pode criar no seu produto para garantir essa fidelização. Muitas empresas usam de estratégias, né? Criar lá um cartão fidelidade, dar um desconto, aumentar as garantias, por exemplo, do produto, dar um desconto. Tudo isso ajuda no processo de fidelização. Então, atrair, converter e reter. Essa é a lógica, né? E aí o marketing trabalha em cima disso também. Então, o marketing ele vai procurar, né, fazer o posicionamento do produto dentro do mercado. Ele vai agir para poder conquistar, fazer o processo de entrega de valor, não só o valor econômico do produto, mas o valor no sentido global do produto. E, obviamente, trabalhar a questão do lucro, que é o retorno positivo em forma de receita para a empresa. E nesse aspecto todo, dentro dessa questão, vem o que nós chamamos de competitividade. Então, o marketing ele tem essa proposta também de gerar competitividade, principalmente com relação aos concorrentes, né? Então, você vai vendo aí as empresas que são mais agressivas no marketing, né? Normalmente elas geram um potencial maior, elas têm uma visibilidade maior no mercado, tá certo? A gente vê na TV, vê no rádio, na própria internet mesmo, nas empresas aí que são top, né, nessa parte de divulgação de mercadorias, de impulsionamento, de busca de consumidores. Tem algumas até são muito agressivas nessa parte, né, para buscar ela trabalha numa lógica muito competitiva, né, para gerar destaque e a todo custo, né. Essa é como se fosse uma busca incessante pelo cliente, né? Então, entregar valor. Em marketing, o valor de um produto é a visão, a expectativa do consumidor quanto aos seus benefícios em relação ao que ela oferece. É aquilo que eu falei para vocês. O valor não é só o valor econômico do produto, mas é tudo que ele entrega, né? E aí essa entrega, ela tem diretamente relacionada com a satisfação. Valor é quando o seu cliente paga sem reclamar o preço que você está cobrando por seu produto ou serviço, seja ele qual for. Pessoal, não importa o produto, não importa o serviço. Pode ser um cachorro quente, né? Um pão, uma salsicha ali, uma preparação especial ali que você vai dar nesse tipo de lanche,
Então, você vai vender esse lanche, tá certo? E o cliente vai consumir e ele não vai reclamar. E aí o preço que vai atrelado a esse cachorro-quente, por exemplo, é muito mais do que o valor, né, daquele produto físico que você está vendo. Então, existe algo agregado ali, muito maior, e que vai gerar, o que eu falei lá, a fidelização, né? Então, esse poder de atração, o produto ele precisa fazer isso. É como se fosse um imã, né? Que vai fazer com que a pessoa compre aquele produto sempre. A gente vê isso muito, por exemplo, em perfume, né? Você usa o perfume uma vez, tem algo mágico ali. Você usa uma roupa, você usa uma marca, por exemplo. Você come né, um alimento, você não abre mão mais dele. Ah, eu vou querer isso aí. Então, esse poder de atração e de fidelização, ele é fundamental. Então, para quem está empreendendo, está criando a empresa, por exemplo, você não vai criar só a empresa. Então, o marketing, ele está atrelado, como eu disse, ao produto. O produto faz a alavancagem da empresa. A empresa vai crescer mediante aquilo que ela oferece, tá certo? Vamos pensar nisso. E aí, nessa questão que eu estou falando de crescimento, tanto quando eu falo em crescimento dentro de uma lógica competitiva de mercado, né? Você vai perceber o seguinte, que tanto o produto quanto a marca, tá certo? Precisa crescer. E aí que vem o que a gente chama de diferencial competitivo, que vai ser o que a gente chama de diferencial que vai produzir crescimento. Então você pode, inclusive, dentro de um produto ou de uma marca, criar serviços agregados. Eu não sei se vocês conhecem esse conceito, mas os agregados são aqueles produtos periféricos que você vai associar ao produto principal, né? Muitas empresas fazem isso. Elas vendem o produto principal e tem uma fonte de receita que é gerada a partir dos produtos e serviços agregados àquele produto principal. Por exemplo, empresas grandes do tipo Coca-Cola, por exemplo, né? Coca-Cola ela não vende só refrigerante. Ela vende uma série de produtos que estão atrelados ao produto principal dela. Então, ela tem o que a gente chama de agregados, né? Então, ela está na área de esporte, ela está na área de promoção social, né? Meio ambiente, por exemplo, saúde física. Então, ela consegue incorporar uma série de valores em torno do produto e, na medida que o produto vende, arrasta também esses outros serviços junto com o produto. Isso tudo forma uma estrutura de venda violenta, tá certo? E aí a gente chega numa coisa chamada atmosfera da marca. Quando você consegue atingir esse nível e você consegue criar um ambiente, né, de negócio sólido, né, e lucrativo e visível, né, e que o mercado consumidor ele se agrada disso, quer dizer, imagina uma marca poderosa, ela cria uma atmosfera. Né? Você pega aí uma marca de roupa, né, uma marca, por exemplo, de produtos de esporte, uma Nike, você pega lá uma empresa, por exemplo, uma empresa que fabrica roupa, por exemplo, poderia pegar qualquer delas, marcas famosas aí que nós temos mundo afora. Então existe uma atmosfera de marca, né? São níveis de crescimento e patamar de crescimento que vai ser atingido ao longo do tempo mediante essa visão de trabalhar todo esse processo de agregação de valor ao produto. Então não é simplesmente mais um cachorro quente que tem uma salsicha e um pãozinho, mas é muito mais do que isso. O que faz um lanche da McDonald's ser mundialmente reconhecido, né, sendo que é simplesmente um bife com um pãozinho? Então é muito mais, né, do que um simples pão e um bife. Então existe uma atmosfera em torno de todo esse processo. Então vocês vão perceber dessa forma. Quem sabe vocês vão criar um produto aí na empresa de vocês que pode ser algo que está sendo feito agora para fins educacionais, né, para o nosso projeto aqui, mas que de repente é uma ideia bacana, positiva. Quem sabe lá na frente vai se tornar um produto em potencial, de repente que pode ser desenvolvido de forma real. É bom pensar nisso. Então, esses são os principais aspectos que a gente percebe em relação ao marketing. Agora, com relação ao marketing de produto,
já tratando uma parte mais específica, né? A gente vai perceber que quando a empresa investe pesado na questão do produto em si, que ela vai trabalhar ali, por exemplo, um produto carro-chefe, né? Pode ter outros produtos também, mas aí você vai ter um produto principal, né? Imagina uma padaria, por exemplo. Qual que é o principal produto de uma padaria? Ah, é o pão francês. Então ele vai trabalhar ali, né, dentro de uma visão de desenvolvimento do produto ali, o marketing principal. Eu quero, por exemplo, fazer uma venda diária, né, de sucesso aí, projetar, por exemplo, tantas unidades por dia, e vou trabalhar isso dentro de uma lógica de marketing. Vou criar uma campanha, por exemplo, de desenvolvimento desse produto, né, desse pãozinho, para mim ter um pãozinho de sucesso ali todo dia, porque através dele eu vou vender outros produtos agregados. Então a pessoa entra para comprar um pãozinho francês e ela leva para casa um bolo, ela compra, por exemplo, um queijo, entendeu? Um creme, um requeijão. Então, os outros produtos, eles saem também, eles fazem parte do processo de venda da empresa, que está dentro da mesma estrutura da empresa, mas o carro-chefe, que é o pãozinho francês, é que puxa o processo. Então, eu posso canalizar o marketing de produto em cima de um produto específico, ou eu posso trabalhar vários produtos ao mesmo tempo, criando nichos, né, de vendas ali em cima de produtos diversos, né? Um aluno aí, por favor, novamente. Quem poderia se habilitar? Vou fazer uma pergunta em cima dessa tela que está aí. Quem se habilita, por favor? Eu posso, Vamos lá, professor. gente. O Ian, é o Sim, Ian que está falando aí? Ô Ian, eu quero simplesmente que você diga para mim se você conhece essa marca aí. sim. Você conhece? Ó, demais. Demais, né? Gosta ou não? Ah, gosto não. Só tomo todo dia. Tô brincando. Gosto Qual sim, que é o professor. carro-chefe aí? Qual que é o produto carro-chefe aí? Ah, é a Coca-Cola sabor original. Tá vendo? A original, né? Pois é. Agora, Ian, presta atenção. Você vai ao supermercado comprar refrigerante, certo? Aí chega lá, você coloca no seu carrinho de compra, você coloca, por exemplo, Guaraná, você coloca lá uma Fanta, por exemplo, compra mais algumas coisas e coloca no carrinho, né, uns comestíveis, e leva para casa e não compra Coca-Cola. Tá entendendo o que eu estou falando? Aí eu te pergunto, se você não levou a Coca-Cola, você sentiu falta de alguma coisa? Parece que está faltando algo ou está tudo bem com você? Ah, depende, né? Porque geralmente. Ah, depende da situação, mas geralmente é porque eu levei outro produto de outra marca. Eu estou querendo saber de você o seguinte: se a Coca-Cola é um refrigerante de destaque em meio a todos os outros refrigerantes. Ah, sim, sim. Entendeu Entre a uma Pepsi pergunta? e uma Coca, eu prefiro uma Coca. Pois é, tá vendo? Olha a palavra mágica sua aí. Você falou de prefere, né? Preferência. Ô, gente, preferência. O que que gera essa preferência? Então você vai ver, presta atenção. Existem marcas, por exemplo, que são muitas vezes quase que insubstituíveis, tá certo? Às vezes você não abre mão dela. Mas para chegar nesse nível, né, de preferência, tá certo? A empresa tem que trabalhar muito na questão do marketing, a divulgação. Às vezes não é necessariamente o produto em si, né? Porque se você vai observar, às vezes o produto tem um outro similar que atende também. Mas tem algo diferenciado no produto. Lembra do que eu falei para vocês do diferencial competitivo? Então é isso que acontece. Então você tem aí uma marca forte de um lado, mas você também tem uma marca de um produto forte do outro lado. Então, o marketing de produto, como eu disse para vocês, ele faz a alavancagem da empresa. Ele coloca a empresa para cima. Se você pegar e tirar o refrigerante original da Coca-Cola, certo? Do hall de produtos da Coca-Cola, parece que a marca perde alguma coisa. E realmente ela vai perder.
Mesma coisa o contrário. Se você pega e muda a embalagem do produto, né, trabalha com a outra marca, você vai sentir falta da marca ali, da presença. Então, uma coisa atrelada à outra. Isso tem que ser... Só o marketing consegue fazer isso. É trabalhar de forma incessante, os dois lados, né? Mas principalmente o produto, que é o que vai chegar na mesa do cliente ali, né? E que o cliente vai ter acesso a ele. Então, ou você tem uma estratégia própria de marketing, ou então é parte da estratégia de alguém. Então, no mercado que nós temos hoje, na situação atual que nós temos, não adianta, né? Não tem como você fazer marketing sem estratégia. Se você não tem uma estratégia, para que o produto? É o que está colocado aí. Então, você tem que encontrar maneiras de, né, de atrair, converter o cliente e fidelizar esse cliente para que ele seja, né, realmente, ele que dê preferência ao seu produto. Foi o que o Ian falou aí. Ele, entre Pepsi e Coca-Cola, ele prefere Pepsi. Por quê? Porque ele já foi convertido, ele já foi atraído. A empresa encontrou no Ian, né, o cliente ideal para ela. Ele vai sempre consumir esse produto, né? E esse produto vai gerar um grau de satisfação, né? Portanto, ele vai ser um cliente fiel, né, o tempo todo. É assim que funciona. Então, o objetivo do marketing, o foco principal é encontrar os consumidores certos para um determinado produto e serviço e criar maneiras interessantes para vendê-lo, né? Então, as estratégias está dentro dessa questão da busca, né, interessante para vender esses produtos. O diferencial competitivo não pode ser esquecido, né? Eu já mostrei isso aqui para vocês em aulas passadas. Aquilo que diferencia para melhor, né, dos seus concorrentes e que será reconhecido e valorizado pelo cliente no momento da escolha. Ah, eu não quero Pepsi, eu quero Coca-Cola, a preferência, tá certo? Então esse diferencial é algo inerente ao produto, né? E aí você vai perguntar para você, para a empresa que você está criando, se esse produto que você está desenvolvendo aí, né, na sua empresa, pelo menos 1, 2 ou 3 produtos, que eu acredito que vocês estão fazendo isso, né? Porque isso faz parte da criação da empresa. A empresa não vai existir sem produto. Então você vai ter que pensar nesse diferencial competitivo, tá certo? Então, gente, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta interessante que vai ajudar vocês a criar o produto de vocês, tá bom? Então, na hora que você for criar o produto aí da sua empresa, você vai pensar em basicamente três aspectos. Você vai pensar no mercado, nos clientes e na proposta de valor. O seu produto, ele precisa ter isso. Você vai criar o produto, não é para você. Você vai criar o produto, não é para a sua empresa. Você vai criar o produto para o cliente. Então, qual que é o nosso alvo? É o cliente. Mas aí, não adianta eu pensar só no cliente, mas eu preciso estruturar o meu produto de tal forma que o meu cliente vai ter o desejo, né, de adquirir esse produto. Então, você vai começar pensando, né? Olha lá, está escrito lá, olha, pensar tudo que está relacionado ao que você vai ofertar, entendendo o mercado e seus clientes, para depois afunilar e tornar o seu discurso mais consistente. Aquela campanha de divulgação do seu produto que você vai fazer lá no final, para mostrar o seu produto para o cliente, isso vai acontecer lá na frente. Mas antes disso, você tem que fazer um estudo, né, desse produto e saber realmente se vai dar certo. Então você vai analisar o que a gente chama de diferencial competitivo. Essa ficha aí, por exemplo, vai ajudar. Você pode fazer uma ficha para cada produto seu. Então você vai escrever o nome da empresa, produto, serviço que você vai oferecer e fazer um resumo de todas as situações. Que resumo é esse? Tem a ver com o mercado, tem a ver com os clientes e com a proposta de valor que esse produto vai agregar. Eu vou mostrar para vocês agora como que funciona isso. É uma ideia de estruturação de uma ideia de marketing em cima de um determinado produto. Então, no caso do mercado, você vai fazer a pergunta, né? Alguém oferece um produto, serviço similar ao mercado? Você está falando do concorrente seu, né? Quais são os diferenciais dessas empresas? Você está pesquisando lá fora, no ambiente externo. Lembra do SWT? Você está fazendo um ambiente externo. Existem produtos e serviços substitutos? Então, você está criando o seu produto aqui e está pensando lá fora. O que você pode fazer aqui, né, na sua empresa,
que na hora que você criar o seu produto vai ser melhor do que o que está lá fora. Então você tem que analisar o mercado externo. É o primeiro ponto. O segundo ponto, você vai analisar os clientes. O que realmente importa para aquelas pessoas que possivelmente vão comprar o meu produto? O que ou quem as influenciam? Eu tenho que estudar o meu cliente, fazer uma investigação, fazer uma pesquisa de satisfação, uma pesquisa de necessidade, para saber o que eles querem. O que elas gostam de fazer, o que elas frequentam, o que elas consomem. Eu tenho que conhecer as pessoas que possivelmente vão comprar o meu produto, certo? E para depois eu trabalhar a proposta de valor. Quais são as dores e os ganhos dessas pessoas? O que podemos fazer para trazer ganhos ou curar as dores dessas pessoas? Então, gente, eu estou dando um exemplo para vocês aí, olha, dentro dessas três estruturas, né, mercado, clientes e proposta de valor, para você trabalhar a construção do seu produto, o produto que a sua empresa vai ter. E aí, no caso meu aí, do exemplo que eu estou dando, o produto que eu estou tomando como exemplo é criar um aplicativo de venda de alimentos. Esse aplicativo que você usa é parecido com o iFood, né? Então nós vamos criar um aplicativo, mas aí eu preciso estudar esse aplicativo. Mas para mim estudar esse aplicativo, saber como é que ele vai ser, primeiro eu tenho que começar pelo mercado, depois eu tenho que analisar o meu cliente e depois, então, construir o meu produto e agregar nele uma proposta de valor com diferencial competitivo. Como é que funciona isso? Eu vou trabalhar um Canvas, que é denominado Canvas de proposta de valor. Como é que funciona? De um lado, você tem os clientes. Do outro lado, você tem o produto e o valor do produto. E aí, você tem que trabalhar dentro de uma lógica que vai produzir uma coisa que a gente chama de encaixe. Né? Quanto mais perfeito for o encaixe entre produto e cliente, no processo de aproximação, né, produto e cliente, maior vai ser melhor vai ser seu resultado. E a chance de sucesso vai ser maior. Então, essa proposta de valor do Canvas, ela é uma ferramenta de análise, como se fosse uma construção de um plano de marketing para poder estruturar um produto para dizer assim, olha, esse produto vai ser realmente aceitável no mercado. Quando eu lançar esse produto lá na frente, meu cliente vai gostar dele, e ele vai comprar e vai adquirir e vai fidelizar. Como é que funciona isso? Então, essa estrutura ela tem dois lados. Ela tem o lado direito, essa ferramenta, né, que é o Canvas proposta de valor, tem dois lados. O lado direito, que vai analisar o perfil do cliente. Então, você tem três estruturas. Dentro do lado direito, perfil do cliente. Amarelo, estrutura amarela, ganhos do cliente, descrever quais as tarefas funcionais tentam e precisam executar no dia a dia. Você está estudando o cliente. Né? Em roxo, dores do cliente, descrever as principais dificuldades, riscos e problemas enfrentados. Você está estudando o cliente ainda. De verde, colocar o que faz os clientes se sentirem bem. Quais são seus ganhos necessários, esperados, desejados e inesperados, que superam a expectativa. Então, você vai fazer essas perguntas dentro da estrutura do Canvas para definir o perfil de cliente. Né? Normalmente, isso é feito em forma de pesquisa, fazendo perguntas, né, aos consumidores, etc., os potenciais consumidores. E do lado esquerdo, você vai trabalhar o perfil do produto. Então, você vai conhecer o cliente primeiro, dentro de vários aspectos, mediante as perguntas, que eu estou chamando de lado direito, e do lado esquerdo você vai trabalhar o produto. Então, você tem aí três estruturas. Né? Na primeira, produtos e serviços, essa parte laranja, citar quais os itens, nosso produto e ou serviço, né, irá oferecer para atender nossos clientes. A parte azul, criadores de ganhos, colocar como o produto e o serviço trará benefício aos clientes e ajudará a realizar suas tarefas. E terceiro, o que a gente chama de analgésico, citar como os produtos e serviços aliviam as principais dores do cliente. Então, na realidade, são duas estruturas, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Do lado direito, trabalha o cliente, pesquisa do cliente, entender o cliente em todos os aspectos. E do lado esquerdo,
nós vamos idealizar o produto, estruturar o produto de acordo com o perfil do cliente. E a partir daí, você faz o encaixe. Tá certo? Então, você leva tudo que você pesquisou do lado direito e esquerdo e aproxima e verifica se vai produzir encaixe. Então, como que funciona isso? É uma estrutura dessa forma. Então, todas as perguntas que você definiu, né, lá atrás, do lado direito e do lado esquerdo, elas vão se colocar em posição de aproximação. E quanto mais o encaixe acontecer, significa que existe um grau de proximidade entre produto e entre cliente. No meu caso, aí, o meu produto é um aplicativo que eu estou desenvolvendo. E o meu cliente é o meu comprador, que é o potencial cliente que eu vou ter lá no futuro, assim que eu lançar o produto. Tá certo? Então, é muito interessante essa ferramenta. O pessoal da área de marketing, eles usam essa ferramenta para criar esse processo de encaixe, né? Para estudar o cliente, estudar o produto, adaptar o produto, fazer ali um alinhamento do produto. Quanto mais você conhecer o seu cliente, mais você vai ter condição de melhorar o seu produto, até você produzir o que a gente chama de encaixe perfeito, que ela quer sintonia de tal forma que o cliente não quer mais largar seu produto. Aí ocorreu o que a gente chama de fidelização. Tá bom? Então, gente, chegou o momento agora de lançar o produto. Então, você já fez um encaixe, você já estudou o cliente, está com o produto pronto, vai lançar. O que você tem que fazer? São 7 fases. Então, a fase agora de lançamento. Lá em cima, na primeira fase, você já concluiu, que é o desenvolvimento do perfil de consumidores. Você já sabe para quem, qual é o seu cliente em potencial. Depois você vai trabalhar a mensagem de posicionamento do produto. Aí você já está mais ou menos dentro do processo de elaboração da campanha de divulgação, né? Então você vai trabalhar a mensagem. Como é que você vai atrelar essa mensagem? Que tipo de mensagem que vai ser? Que vai carregar, né, o seu produto no que diz respeito à divulgação. Educação da sua empresa sobre o posicionamento e a mensagem, que é essa mensagem que você está desenvolvendo para o seu produto. Então, a sua empresa precisa conhecer também, né? Aí entra os funcionários, todo mundo ali que participa, né? A elaboração da estratégia de lançamento, como é que vai ser a campanha? Vai ser televisiva, vai ser rádio, internet, rede social, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa divulgação? Vai desenvolver o conteúdo que vai ser promovido para o lançamento, a preparação de toda a equipe, né, que vai estar envolvida nesse lançamento, e no final o evento de lançamento, que seja através de vídeo, né, através de uma campanha de TV, e aí esse momento vai acontecer, né, e você, então, o seu produto vai, digamos assim, aparecer para o mercado, né? As pessoas vão passar a enxergar o seu produto. Bom, uma coisa importante, que você já construiu o produto, estudou seu cliente, construiu o produto, fez o lançamento. E agora você precisa entender que o produto ele tem uma vida, né? Então você vai introduzir o produto no mercado, ele vai ter uma fase de crescimento, maturidade e saturação. Então é um processo, como eu disse, ele é meio sazonal, né? Então, o que vai acontecer? No momento da introdução, é o momento de que você vai começar a enxergar o crescimento das vendas, a satisfação, o produto sendo lançado, e aí você vai vendo o produto, né, sendo comercializado, você vai medir os indicadores, né, o grau de satisfação do seu cliente através de pesquisa, etc. Depois, vai chegar uma época que a gente chama de maturação. Aí chegou o momento do gestor, né, do empreendedor, do administrador, começar a monitorar essas fases para perceber o seguinte: está tendo um declínio? Estou perdendo venda? O que está acontecendo? O produto está envelhecendo? O que eu preciso mexer? Então o marketing ele atua aí também para tentar renovar, para fazer uma nova roupagem, ou de repente, se chegar à conclusão que o produto já encerrou a fase dele, então não tem como. Aí você, né, vai ter que lançar um novo produto. Ou então vai fazer uma inovação em cima do produto. Ou você vai tirar o produto de linha. Esse exemplo aí acontece muito na indústria automotiva, né?
Quando vence o ciclo do produto, aí tem que lançar um novo produto para substituir o mercado e a empresa se mantém funcionando. Permanece a marca da empresa, Chevrolet, né, Ford, e o produto sai de linha e vem um novo produto para compor ali o portfólio da empresa. Tá certo, gente? Pessoal, para encerrar, né, espero que vocês estejam entendendo, né? Eu queria dizer o seguinte, que o marketing ele vem conquistando cada vez mais espaço por permitir estudos aprofundados de mercado, atuando diretamente na inteligência estratégica competitiva das empresas. Longe de ser apenas um meio de propaganda de produtos e serviços oferecidos, né? Não está sempre atrelado só à venda, mas o marketing também é importante para gerar valor e, consequentemente, as vendas. As vendas é uma consequência, mas mais do que as vendas é o valor que vai ser agregado ao produto mediante todo esse estudo estratégico de inteligência que é feito, né, em cima desse próprio produto e da marca. Tá bom? Então, eu queria bater esse papo com vocês, passar essa mensagem. Espero que vocês estejam, né, entendendo, né, que consigam entender. Assistir essa aula de novo, se for o caso. Tá bom? Se tiver alguma pergunta também, algum questionamento, estamos às ordens. Ok, gente? Tudo bem? Professor, tem uma dúvida do seminário que a gente vai ter que fazer. Tá, Se pode falar. eu tenho que apresentar minha empresa como se fosse para um investidor ou para um cliente? Boa pergunta. Gostei. Olha, vamos colocar o seguinte. Como se fosse, vamos colocar como se fosse você estivesse apresentando por uma plateia de pessoas que vai para um auditório assistir a sua apresentação. Você está apresentando a sua empresa como um todo. Não precisa pensar assim, como é que fala? Você falou aí, né, para o empresário, não é isso? Não precisa pensar no empresário, não. Pensa no público em geral. Pode ser que esse público tenha clientes, possíveis clientes, ou, no caso, pode ser que tenha algum empreendedor lá, pode ser que tenha algum executivo. Pensa numa plateia, tá certo? Que você vai entrar no auditório, vai projetar lá a sua empresa e vai falar sobre ela. Você vai falar sobre a empresa e sobre os produtos que ela comercializa. Agora, deixa eu dar um recado para vocês muito importante aqui, em cima dessa pergunta. Eu vou entregar para vocês ainda, eu não sei se vocês já estão na hora de fazer isso, mas eu vou deixar um template disponível para vocês na segunda-feira, para vocês baixarem. Caso vocês queiram utilizar, esse template vai ajudar vocês a estruturar a apresentação. Então, você vai perguntar para mim, o que eu tenho que apresentar de fato? O que vai aparecer no slide? Porque eu não tenho como pegar o plano de negócios todinho, não é isso? E colocar dentro do slide, sendo que eu tenho apenas de 5 a 10 minutos para mim poder apresentar. Como é que eu vou organizar isso? Então, eu vou entregar para vocês um template, tá? E aí eu vou orientar vocês no sentido de fazer com que vocês façam uma apresentação mais enxuta, mas que ao mesmo tempo você consiga passar todo o recado que você quer passar dentro dessa apresentação da sua empresa. Então, resumindo, não precisa preocupar com quem vai assistir. Preocupa simplesmente em apresentar a sua empresa dentro da estruturação que foi feita através do plano de negócio, e aí vai ter os tópicos ali, né? E você vai apresentar sobre eles, tá certo? Se tiver alguém na plateia assistindo que seja empresário, bacana. Se for alguém que está querendo comprar a sua empresa, né? O seu negócio, a sua ideia, bacana. Se for alguém que vai lá simplesmente para assistir, para bater palma no final, né? Acha interessante assistir, parabéns também. Então não precisa preocupar com o público, não, tá bom? Com o público-alvo, não. Pode ser qualquer pessoa, e a sua apresentação ela vai ser uma apresentação genérica, porque ela não vai simplesmente direcionar nem para A e nem para B, mas de uma forma geral, valendo para qualquer tipo de pessoa que estiver ali assistindo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, obrigada. Tá. Aguarda o template lá que vai te ajudar melhor também, tá bom, gente? Eu vou mandar segunda-feira para vocês, junto com... Vou ver lá junto com o link da prova, aí eu mando na mesma hora para vocês. Eu já tenho ele pronto aqui,
e aí é só enviar para vocês. Tá bom? Então, mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tudo certinho, né? Então, boa tarde para vocês aí. Fica com Deus aí. Um abraço. Tchau para Tchau, vocês. professor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.